Muito bem, boa noite a todos, minha saudação. Estamos iniciando na aula de hoje o estudo de um novo tema. Vamos falar sobre o poder familiar. Seguimos aquela metodologia já conhecida e que tem se revelado com sucesso para o aprendizado, para a compreensão das temáticas. Faremos uma breve introdução. Vamos fazer um passeio pelos aspectos doutrinários, pelos aspectos legais, e finalizamos com atividades de estudo dirigido. Inicialmente, importante lembrar que nós estamos estudando o direito de família. E o direito de família tem a sua base legal principal, a ossatura central, a normatização central do direito de família está no Código Civil, no livro 4, organizado em 4 títulos, conforme já verificamos em outras oportunidades. Também sabemos que há propostas no Congresso Nacional, principalmente do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, no sentido de termos um estatuto específico, um estatuto próprio, um estatuto, portanto, separado do Código Civil, nesses moldes contemporâneos de legislar, tratando da família e dos vários arranjos familiares possíveis, as várias formas de se estruturar a instituição família a partir dos seus integrantes, dos seus componentes. Mas, por enquanto, essa é a legislação básica com a qual nós nos deparamos quando estudamos essa matéria. Então, nós temos uma organização em 4 títulos: direito pessoal de família, o direito patrimonial de família, a união estável em título separado, e depois os institutos da tutela, da curatela e também a chamada tomada de decisão apoiada. Essa é a estrutura do Código, que deve ser conhecida, deve ser entendida, deve ser, portanto, estudada. Aqui no direito pessoal aparecem aqueles institutos que dizem respeito à formação da família, a questão do parentesco, os fatos geradores e que levam à relação de parentesco, e também o poder familiar. Então, é esse instituto que nós vamos estudar hoje, o poder familiar. Uma outra forma de organizar esses institutos, conforme já falamos, que nos parece mais adequada para fins propedêuticos, para fins de estudo, é a classificação que considera esses 3 subramos, podemos assim dizer: o direito matrimonial de família, o direito parental e o direito protetivo de família. No direito matrimonial, nós estudamos os contratos típicos desse ramo jurídico. O casamento, que é o contrato expresso, regulado de maneira muito formalista pela lei, mas também sofrendo a cada momento mitigações facilitadoras para a sua celebração. E temos a união estável, que nada mais é que um contrato de casamento fático, com a mesma produção de efeitos de um contrato de casamento expresso. Também o direito parental nos leva ao exame do parentesco, aquelas vinculações entre pessoas naturais que geram consequências jurídicas, e aqueles fatos que geram esta relação, a filiação e a adoção. Vimos, então, que a matéria aqui é bastante densa e exige muita leitura, muita busca de entendimento e compreensão. E, finalmente, o direito protetivo, que nós, então, vamos examinar nesse final desse 2º bimestre. O direito protetivo agrega esses institutos: o poder familiar, a guarda, a tutela, a curatela, a tomada de decisão apoiada e os alimentos. Os tribunais, os fóruns estão sempre com muitas demandas nesta matéria de instituição de poder familiar, a questão de discussão sobre guarda, a necessidade de nomear tutor em razão da pessoa, da criança, do adolescente se encontrar fora do poder familiar, a interdição das pessoas que apresentam limitações cognitivas, que lhes retiram a possibilidade de gerir os próprios interesses, e os alimentos,
Então, esses institutos aqui todos têm muita demanda nos fóruns, ações próprias, inclusive, para a sua concretização. Vamos aprofundar, então, na aula de hoje, o poder familiar. Textos legais básicos que devem ser visitados, lidos. Eu anotei aqui, então, a Constituição, o artigo 219, em especial, da Constituição de 88, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vários artigos tratando do poder familiar, também a questão do procedimento, especificamente, de destituição do poder familiar. Temos a Lei 10.406, que é o Código Civil, também vários artigos tratando da matéria. O CPC como uma legislação que orienta os procedimentos, portanto, ela é uma lei residual, mesmo que tenhamos procedimentos específicos previstos no ECA. Também o Código Penal, com alguns tipos penais, protetores do poder familiar. Inclusive, interessante observar que o Código Penal não adequa a nomenclatura para poder familiar, refere-se ainda a pátrio poder. E há o Decreto 99.710, que é um decreto que promulgou a Convenção dos Direitos da Criança no Brasil. E ali, nesta convenção, há muitos comandos normativos que referem-se também ao próprio poder familiar, embora não nominando o Instituto com esse nome próprio. Então, esses textos devem ser examinados, devem ser lidos. Teoria fundante. O que queremos discutir aqui nesse item 2? Aqui, aqueles aspectos doutrinários, aquelas orientações do ponto de vista teórico, que fundamentam o Instituto. Sempre temos que buscar o conceito, saber a definição do Instituto para poder usá-lo com adequado rigor. Nós podemos dizer que se trata de um complexo de poderes e deveres atribuídos aos genitores em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores não emancipados, visando a defesa e proteção dos interesses destes, exercidos sob controle estatal. Então, aqui é importante compreender, o poder familiar é poder, mas não é um poder no sentido de disposição absoluta, de faz como quer, age como pretende, sem maiores considerações. Não, o poder familiar é um poder que foi submetido a um controle cada vez mais intenso do Estado, e hoje, no caso brasileiro e no mundo ocidental, de uma forma geral, é exercido não mais como um poder, mas como um poder-dever, mais como dever do que, de fato, poder. Nós vamos ver isso ao longo da nossa exposição. A própria denominação também sofreu mutação, de pátrio poder para poder familiar. O pátrio poder revela aquilo que de fato era este poder, era um poder do pai, era um poder que se reconhecia ao chefe da família. Hoje essa terminologia chefe de família, ainda presente na nossa ordem jurídica, tem uma tonalidade já, um certo gosto de ultrapassada, porque não é adequado se falar em chefe de família. Você tem uma sociedade familiar, logo não tem um chefe, você tem sócios, você tem pessoas que atuam no sentido de agirem para criar condições de um ambiente adequado de vida para os sócios, os cônjuges ou os conviventes, e a prole que eventualmente tiverem, pelos modos que nós vimos, podem ser variados, né? Pode ser uma prole genética, pode ser uma prole adotiva, pode ser uma prole a partir de auxílio da engenharia médica. Então, esse pátrio poder sofreu uma mutação e também o nome, a denominação também mudou para poder familiar. Poder, portanto, exercido no âmbito familiar. Alguns falavam em poder paternal, também mais ligado ainda à ideia do pátrio poder. Outros falam em autoridade parental, ampliando, portanto, não apenas para genitores e prole, mas visualizando para além desses relacionamentos e envolvendo os parentes em geral. Mas, no nosso caso, se mantém essa ideia, poder familiar. Gênese e evolução histórica.
O que quero dizer aqui? Esse instituto é encontrado nas mais antigas estruturas jurídicas, naquelas civilizações mais recuadas no horizonte histórico. Portanto, revela-se como uma necessidade. É uma criação que implica numa resposta a uma necessidade na organização dos grupos. Então, por isso que ele se apresenta, claro, com peculiaridades. É importante observar que tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental, o poder familiar está presente. Às vezes, quando estudamos o direito, há uma tendência de não observarmos que existem famílias jurídicas com modelos específicos de produção do direito. O mundo chinês, o mundo japonês, o mundo russo, o mundo africano, o universo do Oriente Médio. Nós costumamos, às vezes, nos satisfazer apenas em olhar para a experiência europeia, da Europa continental, desconsiderando a parte da Rússia, e aquelas experiências da América, que, na verdade, influenciado de forma muito forte pela experiência europeia, desconsiderando, inclusive, a experiência dos povos nativos desta região das Américas. De qualquer sorte, o poder familiar é uma realidade. Ele foi melhor organizado, melhor estruturado, melhor sistematizado pela ordem jurídica romana. Nós sabemos que os romanos, ao organizarem o seu império no mundo ocidental e também se estenderam para o Oriente, eles construíram uma ciência chamada ciência do direito. Portanto, desenvolveram técnicas, metodologias de como estabelecer normas para grandes contingentes populacionais, para mantê-los unidos, coesos, numa visão cultural de pertencimento a uma mesma lógica existencial. Então, a experiência romana chegou até nós, justamente pela sua fortaleza, né, pela sua pujança, e por isso que ainda, de alguma maneira, ecoa nos nossos institutos. Aqui, o Instituto normatiza a fonte e o exercício de um poder sobre filhos e netos nascidos de filhos varões. Então, na experiência romana, há o exercício de um poder que é entregue ao pater familias, dentro da família extensa. Então, há um poder sobre filhos e netos, e são aqueles que nascem de filhos varões. Então, vejo que quando a mulher casa, ela sai de um grupo para entrar no outro. Na experiência romana, na experiência grega, há esta maneira de se visualizar a organização social. E evolui aqui para um poder-dever. Quer dizer que nos tempos atuais não se pode mais falar em poder, embora se diga que há um conjunto de legitimidade, ou há uma legitimidade para o exercício, para a tomada de decisão sobre os interesses do filho, mas é um poder controlado, é um poder limitado, é um poder imposto, inclusive. E é mais um dever, portanto, deve agir sempre na defesa do melhor interesse daquele que está submetido, está submisso a este poder familiar. A fonte mais primitiva deste poder, segundo o Coulanges e outros estudiosos dessa temática, é a origem religiosa. Nós sabemos que a organização humana está fundada nos tempos primitivos em duas grandes estruturas, é a religião e o poder militar. Quer dizer, a forma de explicar como funciona o mundo, a questão da relação com a natureza, com a ideia de deuses, e também a força militar, o poder de impor pela força uma determinada decisão, de controlar um território, de escravizar, de fazer as pessoas obedecerem pela via da força. Então, essas duas grandes criações da cultura, a religião e o exército, a organização militar, a estrutura, vejo que ambos, inclusive, têm uma disciplina. As pessoas que integram essas organizações, elas estão sujeitas a um grau hierárquico de obediência, e há, portanto, uma força muito grande dessas duas grandes concepções culturais
na evolução da nossa organização social. Então, a fonte do poder familiar é de origem religiosa, mas hoje já se desgarrou, está desgarrada dessa ideia e serve mais à busca de um exercício de deveres, de cuidados, de proteção da prole, dos filhos. Direito comparado, direito internacional. Aqui é importante observar que há uma globalização do direito, na medida em que aderimos a convenções internacionais. A ONU, a partir dos seus órgãos, propõe convenções de toda ordem. Também aqui temos uma convenção internacional que foi incorporada à nossa ordem jurídica por um decreto de promulgação após aprovada a convenção pelo Legislativo. Então, aspectos importantes que dizem respeito quando é que se atinge a maioridade, para assim então se livrar do poder familiar, a possibilidade de emancipação, aquele que detém o poder familiar poderá emancipar o que está submetido a ele, o exercício em conjunto pelo pai e pela mãe, a questão de os limites da administração dos bens submetido ao poder familiar, que pode ter bens, pode ter recebido herança, por exemplo, pode ter recebido doações, pode até mesmo pelo trabalho obter riqueza. Então, a questão da administração e gestão dos bens do submetido ao poder familiar. E a questão do controle do exercício do poder familiar. E esses aspectos todos é que vão ser inseridos na legislação. Então, na medida que essas convenções elas vão apresentando uma série de regulações sobre como isso deve se dar, tanto os países variados vão aproximando o Instituto, quanto também o direito internacional acaba se impondo. Então, é importante examinar as convenções para compreender melhor esta matéria. A convenção é esta aqui, ó, foi promulgada pelo decreto 99.710, Convenção sobre Direitos da Criança. Vejam que aqui há, inclusive, uma série de considerandos, mas o que nos interessa aqui compreender bem é isso aqui, ó. Convencidos de que a família, como grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a proteção e assistência necessária a fim de poder assumir plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade. Então vejam que aqui o que se quer é proteger a família, porque é nesse ambiente que a criança vai se desenvolver de forma mais adequada. Há essa crença nisso. Alguns, às vezes, questionam se de fato isso é verdadeiro, mas parece que a maioria absoluta, maioria muito acentuada, né, estaria convencida de que, de fato, a família é um grupo fundamental e ambiente natural para a criança se desenvolver e ser preparada para a vida. Veja aqui, ó. Considerando que a criança deve estar plenamente preparada para uma vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo com os ideais proclamados na Carta das Nações Unidas, especialmente com espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade. Então, notem que há uma crença de que o compromisso com a educação da criança é na direção de um ser que adere a esses valores, paz, tolerância, solidariedade. Portanto, esta internacionalização por via de convenções vai criando uma semelhança entre o Instituto em todos os países que o adotam. Fundamentos. Aqui a discussão é saber, a existência do poder familiar está fundada numa lei natural ou é uma criação humana? Poderia facilmente ser extinto esse poder familiar, que não sentimos falta dele? Parece que não. Parece que não. Ao analisarmos o funcionamento da natureza e a forma como o homem se insere na natureza, o ser humano se insere na natureza, nós concluímos que as leis naturais nos levam a um modelo em que os genitores devem cuidar da prole, devem zelar pela prole, devem
absorver informações e depois devem transmitir isso para a prole, por meio de meios variados, a linguagem, a própria demonstração, agir para servir de exemplo. Então, há uma lei natural que nos orienta no sentido de que os genitores devem proteger a prole, e a prole deve receber esta proteção no sentido de aceitar que certas decisões estão para além da sua compreensão num certo momento histórico. É claro que há também uma evolução do processo histórico. O aperfeiçoamento das relações entre os seres humanos vai levando a uma concepção de que, muitas vezes, algumas formas de se agir, de tomar a decisão, não é adequada. Como, por exemplo, decidir se vai casar ou não, com quem vai casar, se vai trabalhar em tal ou qual atividade. Isso, embora os pais possam orientar, deve ser uma decisão do indivíduo, dentro da ideia de liberdade. Então, o conteúdo do poder familiar vai variar em razão da cultura, do estágio cultural em que aquela comunidade se encontra. Observa-se que, pela maneira como hoje é tratada a matéria, em especial nas convenções que são propostas pela ONU, estamos num caminho ascendente no sentido de melhoria no funcionamento do Instituto. A finalidade do poder familiar pode ser vista também como sendo adequada ao longo da linha histórica, visando atender finalidades diversas. Num primeiro momento, é um poder do pai, é o poder do pai sobre os filhos, sobre a prole. Mas isso evolui para um poder-dever, que atualmente é exercido pelos genitores, por ambos, pai e mãe, e no interesse do filho. Num primeiro momento, então, como é um poder do pai, se vê a prole quase como uma propriedade, como se o filho, por ter sido gerado a partir dos meios naturais que a natureza nos dotou, passaria a pertencer ao gerador, como se fosse um objeto, que poderia ser, inclusive, vendido, poderia ser morto, teria um controle bastante acentuado sobre a sua existência por parte do pai. Mas isso foi mitigado ao longo da experiência histórica e atualmente se vê claramente que a finalidade é no sentido de proteção da prole, de assegurar o cuidado com a prole, de agir no sentido de fornecer o melhor espaço, o melhor ambiente, as melhores condições para um desenvolvimento completo, integral da personalidade, da saúde integral, física, mental, submetido ao poder familiar. Os princípios orientadores do poder familiar. Aqui destaquei alguns. O princípio da solidariedade entre os genitores, quer dizer, ambos os genitores devem agir no sentido de proteção, de cuidado, de fornecimento de informações, de meios, de proteção contra as intempéries e os males que o meio ambiente e as relações em geral podem ofertar para este submetido ao poder familiar. Então, uma solidariedade entre os genitores, independente da situação deles, sejam solteiros, casados, não importa, devem ser solidários na proteção da prole. O princípio da cooperação. Aqui se entende que o filho também deve ser ouvido, deve participar, ele deve ser orientado de uma maneira que ele compreenda, não pela via do medo, do temor, do castigo físico, mas pela via da demonstração de que o melhor caminho é o melhor caminho. É um processo muitas vezes difícil, né? Alguns inclusive se perdem aqui, porque como não podem recorrer a castigos físicos, a legislação não permite, muitas vezes há um certo fracasso no exercício do poder familiar. Há também o princípio da publicização. Aqui implica que o público penetra nesse ambiente para controlar, inclusive chegando ao extremo de retirar o indivíduo de uma família primária e colocar noutra família secundária, chamada de substituta.
Então, a publicização significa que o Estado reconhece aos genitores o poder familiar, mas limita a sua potencialidade de exercício, delimita de uma maneira muito clara até onde pode ir o papel dos genitores que são detentores do poder familiar. Também o princípio da proteção do hipossuficiente natural. Aqui, o poder familiar implica em que aquele que tem mais idade deve ter mais experiência e, portanto, está numa situação de maturidade para orientar aquele que não tem a idade tipo, considerada como suficiente para atingir um estágio de entendimento e de compreensão, de tal forma, então, que essa hipossuficiência natural ela é reconhecida em razão dessas decisões, estabelecer uma idade tipo para reconhecer que a pessoa pode, a partir dali, seguir pelas próprias pernas, tomar as próprias decisões. Então, a menoridade e a imaturidade são aqui consideradas. Então, esses são os princípios que eu destaco como orientadores do poder familiar. Natureza jurídica. É uma relação jurídica que está fundada num fato jurídico, portanto, num acontecimento, num evento natural, que é o nascimento. Mas vejam, aqui há também que considerar o seguinte, que às vezes pode ser derivada a filiação do prestígio da afetividade. Nós vimos então que aqui teremos um ato jurídico em sentido estrito, quando alguém vai via um procedimento administrativo ou via um procedimento judicial buscar reconhecimento do Estado de que aceite que ele passa a ter uma pessoa como seu descendente, embora do ponto de vista genético não o seja. Então, uma relação jurídica que deriva de um fato jurídico, mas que este fato jurídico pode ser natural ou pode ser um fato humano do tipo ato jurídico em sentido estrito. É uma relação jurídica de direito privado, mas veja, é orientado ou é orientada esta relação por normas cogentes, normas impositivas. O que significa isso? O indivíduo não é obrigado a ter filhos, não é obrigado, mas se tiver, vai emergir esse conjunto de normas. A pessoa terá uma série de obrigações, de poderes e deveres derivados da paternidade, da maternidade. Então, embora seja de direito privado, entre privados, entre pessoas naturais, as normas jurídicas são impositivas, não podem ser afastadas, não podem ser flexibilizadas, não podem ser mitigadas pela vontade dos particulares. Há, portanto, um poder-dever, e apenas de forma residual, direito subjetivo. Por exemplo, o poder de agir no sentido de proteger, de fornecer o acesso à educação, de levar para o acesso à proteção da saúde, as questões ligadas, por exemplo, a oferecer um lugar de proteção para a sua existência, da criança, do adolescente que está submetido ao poder familiar. Então, residualmente, há um direito subjetivo, quer dizer, de exigir que a criança se comporte de uma tal forma, de querer que ela permaneça naquela residência que foi eleita pelo detentor do poder familiar, o domicílio do detentor do poder familiar. Então, é um poder-dever, mas residualmente podemos ver ali um direito subjetivo em situações muito pontuais. Características que destacamos do poder familiar. É um instituto formatado por normas cogentes. Então, já expliquei, são aquelas normas impositivas que não admitem que possa haver uma flexibilização por parte dos envolvidos nesta relação. Está submetido a um controle estatal. Então, o Estado vai acompanhar o exercício do poder familiar. Pode até, inclusive, por via dos órgãos próprios, em especial o Conselho Tutelar, a ação do Ministério Público, verificar como é que está o exercício do poder familiar no ambiente de cada família. É um ônus público, quer dizer, não há um pagamento por isso, não há contraprestação, o Estado não vai pagar se a pessoa tiver filhos e para educar. É claro que aqui podemos enxergar pela via transversa algumas situações que poderiam dizer que seria uma contraprestação.
A família numerosa terá, poderá abater despesas como ensino no imposto de renda, ou então despesas com saúde, também poderá ter algum tipo de verba extra no caso do trabalho. Notem que isso, na verdade, são previsões protetivas que se voltam não para que a pessoa exerça o poder familiar, mas para assegurar aquele que é criança e adolescente melhor proteção. Então não podemos ver isso como uma contraprestação, mas sim como políticas públicas de proteção da família. É irrenunciável, é imprescritível, é inalienável, é indelegável. Tudo isso significa dizer que o poder familiar não pode ser transacionado, não pode ser simplesmente renunciado. A pessoa não quero mais, renunciar e entrego essa criança para alguém. Isso não é aceitável. A irrenunciabilidade seria um ato de vontade. O Estado pode até retirar a criança daquele que detém o poder familiar, mas não é porque aquele renunciou, é porque ele foi incapaz, ele não foi idôneo para exercer, portanto, vai ser retirado. Também incompatível com a tutela. Não pode haver sobre a mesma pessoa poder familiar e tutela, mas o poder familiar inclui a guarda, e a tutela também inclui guarda, e a guarda pode também ser isolada. É uma relação de mando e obediência, mas veja, não é um mando e obediência no sentido de alguém dá uma ordem e o outro obedece. Aqui, como disse, aqueles princípios da cooperação, da proteção do hipossuficiente, da ideia de uma adesão no sentido do convencimento pela lógica, pelo racional, é também temporário, portanto, se estende até os 18 anos ou até os 16, no caso de emancipação, se for emancipado. É exercido por ambos os genitores, só existem genitores e filhos. Então, essas são características do poder familiar. Sujeitos envolvidos, os pais e o filho, ou filhos. Então, os pais podem ser solteiros, podem ser casados, vão exercer o poder familiar conjuntamente. Pode haver aqui uma separação da guarda. O filho deve ser menor e não emancipado. Pode ser natural, filiação natural, ou uma filiação adotiva, não importa. Então, os envolvidos nessa relação são esses, pais e filhos. Não é possível, entre outras pessoas, que não tenham essa vinculação à presença do poder familiar. A questão da aquisição está regulada aqui no Código Civil, artigo 1630 a 1633. Então, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. E aqui as regras, então, sobre a questão de como se adquire esse poder familiar, como é que a pessoa se envolve nesse tipo de relação. A extinção, extingue-se o poder familiar pela morte, seja dos pais ou do filho, pela emancipação, então se for emancipado, sairá do poder familiar, pela maioridade, na medida que atinge a maioridade, pela adoção. Na verdade, o que acontece na adoção? Adoção, para se ter a adoção, há primeiro que se destituir o poder familiar. Aqui o instituto, essa figura pela adoção aqui não está bem colocada nesse item, porque não é a adoção que extingue o poder familiar de uma forma direta. Para que uma criança ou um adolescente seja colocada em condições de ser adotado, tem que primeiro se destituir o poder familiar dos genitores, a não ser que não se saiba quem são os pais. Então não há poder familiar ali, pode haver guarda lá da instituição na qual a criança está abrigada, está acolhida. E também no caso da adoção unilateral, quando, por exemplo, o esposo adota o filho da esposa, ou o contrário, que seria, no caso, o padrasto adotar o enteado ou a enteada, neste caso não se extingue o poder familiar. Não se extingue. Então, a adoção não está bem colocada aqui. E também no caso de decisão judicial. Nós vamos ver depois isso. Então, a extinção se dá de acordo com essas situações aqui postas. O conteúdo. Aqui temos que examinar quanto à pessoa do filho e quanto aos bens. O artigo 1634 estabelece que ambos os pais têm esse conjunto aqui de obrigações, de poderes, deveres, dirigir criação e educação, exercer a guarda,
conceder ou negar consentimento para casarem, para viajar ao exterior, para mudar de residência permanente para outro município, nomear tutor, representar judicial e extrajudicialmente, reclamar de quem legalmente os detenha, exigir que eles prestem obediência, respeito, serviços próprios de sua idade e condição. Então, eis aqui aqueles poderes, deveres que são previstos em favor do detentor do poder familiar e que devem ser exercidos em benefício do submetido ao poder familiar. Quanto aos bens dos filhos, então aqui também o artigo 1689 estabelece o usufruto em favor dos pais e a administração. Mas vejam que é uma administração controlada. Não se pode alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair dívidas que sejam além da simples administração, a não ser que o juiz autorize. Então, o juiz pode ser chamado aqui para autorizar esses poderes além da administração. A questão do controle do exercício do poder familiar. O controle se dá por acompanhamento, suspensão e destituição. Acompanhamento está aqui no artigo 23 do ECA. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. E, portanto, nesses casos, deve ser, então, inserida a família em programas oficiais de proteção, apoio e promoção para que a família possa se organizar. Então, acompanhamento no sentido de fornecer àquele grupo familiar meios para que o grupo atenda às necessidades da prole e também da família como um todo. É possível também que se dê a suspensão, nesses casos do artigo 1637, se o pai ou a mãe abusar da autoridade, faltar com seus deveres, arruinar os bens dos filhos, poderá então ocorrer a sua suspensão. Também no caso de condenação criminal, aqui de acordo com o artigo 23, parágrafo 2º, que modificou o parágrafo 1 do 1637, prevendo a possibilidade de, no caso de condenação criminal, também ser destituído do poder familiar. A regra geral é que não implicará, a não ser na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito a pena de reclusão, contra aquele que detém o poder familiar, junto com esse que agrediu, ou contra o que está submetido ao poder familiar. Também a destituição pode se dar sempre por via judicial, no caso dessas condutas, castigar o filho moderadamente, abandonar, praticar atos contrários à moral, bons costumes, incidir em faltas, lá do artigo 1637, entregar de forma regular o filho para fins de adoção. Então, vejam que aqui são situações as mais variadas que vão justificar que alguém seja destituído do poder familiar, quer dizer, perde o poder familiar. Conclusão. O que podemos concluir? Primeiro, o poder familiar é um instituto jurídico bastante antigo na nossa experiência civilizacional. É um dos mais antigos, certamente, porque, como vimos, o indivíduo ele aparece no mundo dentro de um grupo, e esse grupo é a família. Então, antes de qualquer coisa, temos a família. E aqui há, então, uma necessidade de que se reconheça que aquele que gerou, ele tem uma incumbência de cuidar, de proteger o que foi gerado. O poder familiar evolui de um poder para um poder-dever. Então, vimos que há uma evolução no sentido de haver essa mudança de uma situação em que havia um poder exercido em benefício dos interesses daquele que detém o poder, para agora um poder exercido no interesse daquele que está submetido, está submisso a esse poder familiar. O controle estatal tem se aperfeiçoado, no caso brasileiro, mas é preciso que ele ganhe eficácia, que ele ganhe efetividade. Quer dizer, não adianta retirar o adolescente e a criança da família primária para simplesmente institucionalizá-la. É preciso que em não havendo condições, por um fracasso do comportamento dos pais, que às vezes são drogados, às vezes há uma situação de não suportar as agrúrias da existência, não assumir o papel de ser aquele que deve cuidar, então é necessário que se procure a família extensa ou uma família substituta.
Muito bem, eis aí rapidamente, em linhas gerais, o poder familiar. Vamos agora para as atividades de estudo dirigido. Bons estudos a todos.